esse vírus, né, essa pandemia, ela veio a calhar para os governantes que têm mentalidade marxista. Veja o que disse o presidente Lula há uma semana atrás. Ele até voltou atrás e pediu desculpas, mas o fato dele ter pedido desculpas não muda o que ele pensa. Ele continua pensando a mesma coisa. Ele disse, olha, esse vírus foi uma maravilha, porque demonstrou a importância do Estado no combate à pandemia. Então veja que Lula, né, apesar de ter pedido desculpas, de ter dito que estava feliz porque ocorreu essa pandemia, como pegou mal, né, ele foi alertado por assessores que deveria pedir desculpas estrategicamente, mas foi apenas um pedido de desculpa formal. E ele permanece acreditando nisso. Então veja que os governantes de mentalidade comunista, eles querem o isolamento social e estão, de certa forma, felizes com a pandemia, porque a pandemia proporcionou a ampliação da ideologia marxista, que é a ampliação do controle do Estado sobre a vida das pessoas. Então, como eu estava dizendo, esse vírus, se é que é um vírus, né, porque é uma discussão, duas correntes científicas, uma afirmando que é um vírus e outra afirmando que é uma bactéria. Se for um vírus, você adquire pelo ar, especialmente. Se for bactéria, você adquire em contato. E os tratamentos são difusos. O vírus precisa desses respiradores. E se for uma bactéria, antibióticos já resolve. Então ainda há uma discussão se é um vírus, se é uma bactéria. Em princípio, a ideia de que seja um vírus é a prevalente, né? Mas não está descartado de que seja uma bactéria. De qualquer maneira, o que eu quero destacar é que as pessoas estão começando a entrar numa faixa de desesperança, de desespero, e algumas até de apavoramento, e a gente quer aqui trazer uma palavra de lucidez, de esperança, para que as pessoas não entrem nessa espiral de desesperança e acabe caindo numa tristeza profunda, né? Então, como eu ia dizendo, essa pandemia, para os governantes de mentalidade comunista, é um presente, como disse Lula, né? É um presente absoluto, porque possibilita a intervenção do Estado na vida das pessoas. É isso que propôs Karl Marx. É um Estado, em princípio ele propôs até, não o Estado, porque ele era contra o Estado, mas ele acabou tendo que admitir, especialmente os seus seguidores, de que o Estado era necessário, daí ter surgido do comunismo o socialismo. O comunismo não admite o Estado, mas o socialismo, que é uma variável do comunismo, o admite. Então, nesse sentido, os governantes de mentalidade socialista, como é a exemplo de Fátima Bezerra, esta pandemia veio numa hora maravilhosa, né? Porque ela já estava perdendo o controle, por exemplo, do sindicato, o SINT já estava na cola dela, cobrando, né? Os movimentos sociais, os empresários, então ela tinha uma série de pressões que já estavam tornando a sua gestão ingovernável. Daí eu fiz uma matéria logo no início do decreto da pandemia, afirmando que o vírus havia salvado Fátima Bezerra, né? E o que foi uma verdade. Fui até xingado, criticado por pessoas dos mais diversos níveis, porque eu fiz aquela matéria e publiquei dizendo que o vírus havia salvado Fátima Bezerra, né?
E o fato é que salvou mesmo. Hoje, o Estado tem total controle dos movimentos sociais, dos sindicatos, não há como se fazer nenhum tipo de crítica. E até mesmo a Fátima já decretou que as pessoas que fazem crítica ao seu governo, a ela especificamente, estão sujeitas a serem processadas. Isso quer dizer que eu aqui, conversando com você, nesse bate-papo informal sobre as consequências psicológicas da pandemia, estou sujeito a um processo da governadora, porque ela não admite que se faça críticas ao seu governo. Obrigado, Valdemir Manuel, obrigado, Antônio Ailton, Manuel Neto, Francisco Gomes, obrigado, vocês estão chegando agora, nós estamos batendo um papo aqui sobre as consequências psicológicas da pandemia e fazendo uma análise histórica do que está se passando do ponto de vista das ideologias. Nós temos Bolsonaro defendendo o liberalismo de Adam Smith, do século XVIII, e Karl Marx defendendo a ditadura do proletariado do século XIX. E você pode perguntar o que é que isso tem a ver com o vírus? Tem tudo a ver, porque os governantes ou seguem a linha de Adam Smith no combate ao coronavírus ou seguem a linha de Karl Marx. Então, do ponto de vista governamental, administrativo, tem tudo a ver Karl Marx, Adam Smith com essa pandemia, né? Fátima segue Karl Marx e o Bolsonaro segue Adam Smith. Então, já em relação a Bolsonaro, ele que segue Adam Smith, ele propõe que a resposta a essa pandemia seja dada de forma vertical. Quer dizer, você mantém em casa as pessoas mais suscetíveis, como as pessoas da melhor idade, as pessoas com doenças crônicas e as crianças. E por quê? Porque na mentalidade de Bolsonaro, a economia, ela tem fator decisivo na organização da sociedade. E sem a economia, você não tem condições, o Estado não tem condições de manter um isolamento social ou lockdown, que é o isolamento absoluto, né, que é o confinamento, de acordo com a mentalidade seguida por Bolsonaro. Se a economia não girar, se os empresários não tiverem condições de produzir, se a burguesia não tiver condição de comerciar, no final você vai tratar de uma questão apenas e vai colocar em risco todas as outras, né? É por isso que Bolsonaro insiste na abertura, no combate vertical, porque ele segue Adam Smith, de que a economia deve seguir gradativamente, de forma individual, privada, pela sociedade. Enquanto Fátima Bezerra segue a ideologia de Karl Marx, que propõe a extinção. Os nossos amigos cachorros aqui. Eu estou conversando aqui com os meus amigos. Vocês vão deixar? Os cachorros aqui participando aqui da nossa live, né? Então, o que Fátima Bezerra defende é o controle do Estado sobre a economia. É por isso que ela não está nem um pouco preocupada se as pessoas estão perdendo o emprego, se as empresas estão fechando, se a economia vai falir. Isso aí não é de interesse de Fátima Bezerra, porque o que ela quer é que cachorrada aqui não está querendo deixar a gente bater um papo, né? Então a Fátima, ela não quer, ela quer que a economia seja integralmente controlada pelo Estado, portanto ela quer o fechamento da indústria, do comércio,